Olá, pessoal. Então agora eu vou fazer o resumo da live do dia 20 de março de 2023 e o tema é o uso milenar da cannabis medicinal e sua aplicabilidade na medicina moderna. Eu vou discutir esse assunto com vocês porque esse assunto ele tem sido muito comentado, né? E a gente tem observado aí muitas informações na mídia geral, algumas que são informações importantes e que realmente trazem conhecimento para a população, mas alguns relatos, às vezes exagerados, que trazem para as pessoas uma falsa expectativa de que a cannabis medicinal é a resposta para tudo. Bom, então é o seguinte, a primeira coisa importante que eu quero dizer para vocês é que a utilização da cannabis medicinal não é uma novidade, muito pelo contrário, a cannabis medicinal, ao longo da história, ela foi muito utilizada, e até ali na década de 30, ela era muito utilizada, inclusive no Ocidente. E depois, por conta de interesses políticos e econômicos, houve então um ataque contra a planta cannabis sativa em si, né? Com interesses nada nobres, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai demonstrando a utilização, né? Desde quando. Mas uma coisa muito importante que eu vou também já falar de início para vocês é que cannabis medicinal não tem relação com a cannabis recreacional. Cannabis medicinal não tem nenhuma relação com fumar maconha. Mesmo porque fumar maconha traz malefícios já bem evidenciados. Aumenta a chance de doenças respiratórias, altera a parte de concentração, de memorização. Então, principalmente para os cérebros jovens, a utilização da maconha fumada é deletéria, realmente é ruim. Então, o que nós estamos aqui falando é da cannabis medicinal e não da recreacional, tá certo? Os registros históricos da utilização da cannabis medicinal são muito antigos. Então, por exemplo, 2700 a.C., na China, houve uma grande valorização da cannabis medicinal. Existia um imperador chamado Shen Nung, que é um dos pais da medicina chinesa, e ele publicou um tratado de medicina e colocando a cannabis como a opção para tratar várias doenças. Então vejam só, 2500 a.C. Em 1700 a.C., no Egito, eles utilizavam também já para tratar dores, para tratar patologias oculares. Então, tudo isso bem registrado, né? No Papiro Ebers, que é um tratado médico famoso do Egito Antigo, existem ali várias descrições da utilização da cannabis medicinal para várias patologias. Bom, na Índia, ali 1000 anos antes de Cristo, das 2000 plantas medicinais registradas na medicina ayurvédica, essa medicina ayurvédica, ela é uma medicina hindu, né? Uma medicina da Índia antiga. E essa medicina ayurvédica, ela tinha a cannabis também como uma substância importante para o tratamento de diversas patologias. Isso fez uma diferença legal também, porque como na Índia eles tinham uma experiência muito grande, a cannabis medicinal ela chega na Europa com muita força, ali já no século XIX, quando a Índia ainda era então uma colônia inglesa e muitos médicos ingleses iam para a Índia. E lá eles aprendiam a utilização da cannabis medicinal, trazendo os conhecimentos
e publicando tratados de medicina ali na Europa, tá? Mas depois, olha só, século II depois de Cristo, né? Então, ali os gregos, os romanos, eles, além de utilizarem a fibra de cannabis para a confecção de velas e de cordas para os navios, eles também tratavam doenças, né? E por que eles utilizavam para corda e para vela? Porque a fibra da planta cannabis ela é muito resistente. Ela foi muito utilizada nas embarcações antigas para a produção da corda e das velas dos navios antigos. Então vocês vejam que é uma planta que tinha aí outras funções além dessa ação de reduzir sofrimento durante as doenças. Bom, no século I depois de Cristo, o Plínio, que era um médico grego, ele escreveu um tratado que foi muito utilizado pelos médicos da época, que era o Tratado de História Natural, e já descrevendo também as propriedades terapêuticas da cannabis. Olha só, né? Quanto tempo. O próprio Galeno, que viveu no século III depois de Cristo e que foi o médico do imperador Marco Aurélio, imperador romano, ele usava o suco de cannabis para tratar dores e inflamações. Enfim, existem muitos relatos, eu nem vou ficar citando todos aqui na live, provavelmente a gente vai discutir um a um, mas a cannabis ela era bem avaliada dentro da medicina. Vamos lá. No Brasil foi a mesma coisa, né? Século XVII e XVIII, a princípio, a planta ela foi disseminada pelos escravos e no início do século XX nós já tínhamos produtos à base de cannabis nas farmácias brasileiras, né? Então, a partir ali do século XIX, a cannabis se consolida na medicina ocidental. Bom, e de repente veio a criminalização e a supressão da cannabis, né? Estranho, né? Porque até então era uma planta que era utilizada para o tratamento de patologias. Inclusive, grandes laboratórios produziam a cannabis medicinal. Bom, na década de 30, aí vem interesses políticos e econômicos, principalmente nos Estados Unidos, que levaram então à proibição da cannabis nos Estados Unidos. Alguns grupos corporativos da época consideravam a planta uma ameaça econômica. Então a indústria do petróleo não gostava da cannabis, porque a indústria do petróleo estava colocando nylon no mercado para fazer cordas. E era um problema, porque a fibra de cannabis era mais barata para ser produzida e era mais resistente. A indústria do algodão, principalmente ali no sul dos Estados Unidos, certamente não gostava da concorrência da cannabis medicinal, porque a fibra do cânhamo da cannabis pode inclusive virar tecido, virar papel, né? Então a indústria da celulose também não gostava da ideia de ter cannabis no mercado, porque ia ser uma concorrência, dá para fazer papel de cannabis. Então, a própria indústria farmacêutica começou a entender que era mais fácil ganhar dinheiro se eles começassem a investir em pesquisas em moléculas únicas. Como assim? Vou explicar para vocês. A cannabis medicinal, uma das grandes vantagens dela é que atua em mais que um problema. Então, melhora a dor, mas pode também melhorar a qualidade do sono, melhorar o ânimo, melhorar a concentração. Então, uma substância só, um remédio só que pega ali mais que um sintoma. Era mais fácil para a indústria farmacêutica investir em um medicamento que atuasse numa única queixa, num único problema. Então, é muito mais lucrativo a gente produzir em escala industrial o ácido acetil salicílico, né, o AS, do que a cannabis medicinal. Tá? Então, a própria farmácia, a indústria farmacêutica observou isso, que era mais fácil, certamente,
investir em moléculas únicas. Existia um vilão nessa história toda, né? O William Hearst, ele era um grande magnata da mídia americana na década de 30, e ele investia pesadamente na indústria da celulose para os papéis, porque era a época em que os jornais estavam ali bombando, né? Era uma área em crescimento intenso, e a cannabis era um problema, porque era uma concorrente da celulose para a produção de papel. E ele, então, utilizou sua força nos meios de comunicação para realmente jogar a cannabis no mesmo saco das drogas viciantes e terríveis, né? Bom, vejam só, a maconha em si, ela não é nenhuma maravilha. É claro, como eu disse para vocês, ela tem sim, ela produz problemas de saúde quando ela é utilizada de forma descontrolada e quando é utilizada como a maconha fumada. Certamente não é isso que a gente vai aconselhar jamais. Mas pensem bem, né? O álcool, por exemplo. O álcool que vem da nossa cana de açúcar, esse álcool ele é responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas de forma direta e indiretamente, né? Às vezes por um acidente de carro, matando pessoas que não estavam bêbadas, mas de repente o indivíduo que estava trafegando bêbado, ele bate no carro, causa ali destruição de famílias. O álcool, ele faz com que o indivíduo perca a inibição do lobo frontal, então ele fica mais agressivo. O álcool produz muitas doenças, inclusive sendo um problema gravíssimo de saúde pública. Então o álcool é terrível. E, no caso, a cannabis, ela foi colocada no mesmo grupo. E pior, no mesmo grupo que a cocaína, por exemplo. Então, houve ali uma campanha poderosa para que a cannabis fosse, então, considerada ilegal nos Estados Unidos. E, a partir dali, o mundo segue, né? Os Estados Unidos dá as cartas. E é muito interessante a gente salientar que até essa época, até a década de 40, a cannabis ela estava na farmacopeia americana e europeia. Ou seja, ela estava ali como sendo uma opção terapêutica para múltiplos problemas. Então vejam só que tem assim todo o interesse político e econômico nessa história. Bom, aí de repente vem essa onda agora de legitimação da cannabis medicinal. E por que isso aconteceu? Graças à ciência. É a ciência que continuou explorando as ações da cannabis. E em 1964, por exemplo, o Dr. Rafael Michelin, que aliás faleceu esse mês, é uma pena, uma grande perda. O Dr. Michelin, ele é um cientista israelense que estudou muito a planta. E ele acabou descobrindo os dois principais componentes da planta, né? O canabidiol e o tetraidrocannabinol. Ele foi fazendo muitos trabalhos em muitas patologias. Israel hoje é um país que toma a frente no mundo nas pesquisas, avançou demais na legislação. E uma boa parte dos estudos que a gente utiliza para a utilização da cannabis medicinal vem de lá, vem de Israel. É claro que nos Estados Unidos também, né, na Califórnia começou tudo ali eu acho que em 1996, a Califórnia tornou-se então o primeiro estado americano a permitir o uso da cannabis medicinal. E as coisas foram evoluindo. Aqui no Brasil a gente tem um ícone também, que é o Dr. Carlini, Elisaldo Carlini, da USP, que também morreu há poucos anos atrás, era um expoente, ele realizou muitas pesquisas com
com a cannabis medicinal, mostrando os benefícios principalmente na epilepsia. Então vocês vejam que interessante, né? Bom, e aí os estudos foram acontecendo. Atualmente nós temos mais de 500 substâncias já descritas dentro da planta cannabis com possível potencial terapêutico. Então, hoje a indústria farmacêutica ela começa novamente a ter interesse de explorar cada substância dessa individualmente. E é algo que vem crescendo e que certamente não vai parar de evoluir. Então, com tantas evidências científicas, tornou-se inevitável a legitimação então, do uso da cannabis medicinal. Bom, no Brasil, essa legalização ela começou com a organização de familiares de pacientes correndo atrás de criar as associações, né, e com brigas judiciais, e até que em 2019 apareceu uma RDC da Anvisa, né, regulamentando então a importação dos produtos à base de cannabis para fim medicinal. Atualmente a gente tem mais de 20 produtos já registrados para venda nas farmácias brasileiras. É claro que a gente ainda está em fase de evolução nesse aspecto, mas os estudos já são enormes. Se a gente vai lá no PubMed, que é um portal de estudos científicos, e coloca lá cannabis medicinal, a gente vai ver milhares de estudos bons, mostrando a eficácia da cannabis medicinal para vários sintomas e para várias patologias, tá certo? Hoje em dia, as principais indicações clínicas, bom, são muitas, né? Mas a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos coloca como evidências substanciais científicas para utilização em dor crônica, espasticidade, distúrbios do sono, demência, Parkinson, ansiedade, depressão, síndrome do estresse pós-traumático, epilepsia, né? Isso quer dizer que a gente vai usar essa substância para todo mundo? Tem indicação para todo mundo deve utilizar a cannabis medicinal? Não. O que a gente tenta fazer é o seguinte, a gente tenta mostrar para as pessoas que a cannabis medicinal é uma arma importante para estar ali dentro do arsenal terapêutico do médico. Então é muito importante que se tenha três afirmações em mente. A primeira, cannabis medicinal não tem nenhuma relação com cannabis recreacional. Cannabis medicinal não tem nada a ver com fumar maconha, porque fumar maconha é deletério para o sistema respiratório e para o próprio cérebro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, não se deve ter preconceito com a utilização da cannabis medicinal. A cannabis medicinal, ela é um avanço da medicina. Na verdade, é um recomeço de algo muito promissor do passado. Então, a cannabis medicinal, primeiro que na maior parte das vezes a gente nem usa o tetraidrocannabinol, que é a parte psicoativa da planta cannabis sativa. A gente usa mais o canabidiol. Canabidiol que tem uma ação anti-inflamatória, que tem uma ação analgésica, ansiolítica. Então, raramente a gente utiliza, poucas vezes a gente utiliza o tetraidrocannabinol como uma substância predominante naquele extrato de cannabis que a gente vai escolher. Então, não há por que ter nenhum tipo de preconceito, porque a cannabis medicinal não tem nenhuma relação com drogas que interfiram na parte comportamental das pessoas, tornando-as mais violentas. Né? Esse era o discurso ali da década de 40, 50, né? Que até hoje ainda está no imaginário popular. Não, a cannabis medicinal ela vai melhorar os sintomas de uma pessoa que está sofrendo. E o terceiro aspecto que a gente tem sempre que lembrar é que a cannabis medicinal não é
a panaceia, é a resposta para todos os problemas, porque não é. Né? Então, por exemplo, eu vi na imprensa leiga alguém falando de um paciente que teve regressão de um quadro de Alzheimer. Isso não é possível. Né? Na verdade, a gente utiliza para Alzheimer, sim. Eu tenho alguns pacientes utilizando para melhora comportamental, para melhora da ansiedade, da agitação psicomotora, para melhora do sono. Mas não é a cura para o Alzheimer de forma alguma. É um ótimo remédio para epilepsia, mas é claro que a gente utiliza sempre como coadjuvante, porque existem muitos antiepilépticos que são superiores à cannabis medicinal para controlar um foco convulsivo. A gente pode utilizar para ansiedade, para depressão, claro, o paciente pode ter uma melhora significativa. Dores crônicas como remédio coadjuvante, às vezes até como remédio principal. Eu já tenho alguns casos com fibromialgia ou às vezes com uma dor crônica refratária aos medicamentos tradicionais que agora estão respondendo bem à cannabis medicinal. A gente pode utilizar na espasticidade da esclerose múltipla, tem muitas evidências mostrando que tem um alívio da espasticidade. A gente pode utilizar para várias outras patologias fora da neuropsiquiatria também. Então, existem muitos estudos utilizando a cannabis medicinal em outras áreas, como na dermatologia, na ginecologia, na ortopedia. Então, é algo ainda novo, né? Os estudos estão surgindo aos montes e realmente nos deixa animados o fato de termos uma opção terapêutica a mais. Eu acabei obtendo uma certificação internacional da Weekend Global Academy e a minha iniciativa surgiu em relação à curiosidade dos pacientes que perguntavam muito sobre o assunto e também pelas discussões dentro da Academia Brasileira de Neurologia. Inclusive tem um artigo que eles escreveram há algum tempo, aí, acho que foi em 2020, um artigo muito completo sobre o sistema endocannabinoide. A partir dali eu vi que realmente não era possível fazer uma medicina adequada sem conhecer o chamado sistema endocannabinoide e acabei me aprofundando nesse assunto. E, como eu disse para vocês, é uma arma a mais que eu tenho dentro do meu arsenal terapêutico. Nem todas as pessoas têm indicação para usar, nem todas que usam têm um resultado satisfatório. Eu tenho alguns pacientes que a gente tentou, fez o teste, introduziu o canabidiol com um pouquinho de tetrahidrocannabinol, ou só canabidiol isolado, tatiodose, e não houve melhora. Felizmente, a maior parte das pessoas tem melhorado. Eu tenho experiência bastante satisfatória na dor crônica, algumas boas experiências no transtorno de espectro autista e uma experiência muito boa no transtorno de ansiedade generalizada. Então é isso. E novos estudos vêm surgindo. Espero que eu tenha sido claro ao mostrar para vocês quais são, então, as verdadeiras novidades da cannabis medicinal e que vocês entendam também que não é nada novo. A cannabis medicinal ela é utilizada há milênios para alívio do sofrimento das pessoas. Muito obrigado.